Olá pessoal, nós vamos continuar a nossa aula sobre comportamento suicida e agora o objetivo desses próximos minutos é que vocês aprendam a avaliar um paciente com comportamento suicida. Vamos lá? Primeira coisa é uma questão de atitude, de posicionamento, de qual vai ser o espírito que você vai ter nesse encontro. E aí, eu sei que vocês são pessoas extraordinárias, porque vocês voluntariamente entraram em contato, escolheram fazer medicina, ou seja, entrar em contato com o sofrimento do outro. O outro que pode ser um estranho. É o seu doente, que é alguém que muitas vezes você não conhecia, não tinha nenhuma relação. Então é uma escolha voluntária de ajudar alguém que você não conhece. Isso faz de vocês, eu tenho certeza, pessoas extraordinárias. Agora, o fato de vocês terem essa vontade tão grande de ajudar também tem algumas ciladas. E uma dessas ciladas é o que a gente chama de reflexo corretor. O que é isso? Você vê alguém fazendo uma coisa que você sabe que vai ser ruim, que vai ter consequências negativas, vê a pessoa batendo a cabeça e a vontade de falar, para de fazer isso, você vai se ferrar. Esse é o reflexo corretor. Por exemplo, você tem um paciente diabético que não segue a dieta, come um tantão de açúcar. E aí você fala, pô, você tem que parar de fazer isso, senão você vai morrer. Esse é o reflexo corretor. É você dizer para a pessoa que você está fazendo errado, você tem que fazer do jeito que eu estou dizendo que é o jeito certo. Então, isso funciona? Bom, quantas vezes vocês já viram esse discurso funcionar? É muito difícil, além de não contribuir para a relação entre o médico e o paciente. Então, vamos pensar o seguinte, a atitude que você tem que ter no contato com o seu doente. Você tem algum espectro, né? De um lado, uma atitude de dirigir, e do outro lado, uma atitude de seguir, acompanhar. Então, uma atitude de dirigir, quer dizer, tem alguns verbos que estão ligados a isso, né? Administrar, eu administro, eu autorizo, eu comando, eu conduzo, eu decido, eu determino, eu governo, eu lidero, eu ordeno, eu prescrevo. Né? Condutas bem incisivas, eu que decido. Isso é importante na atividade médica? Sim, claro que é importante. Você imagina uma situação de emergência ou uma cirurgia que o doente está anestesiado. São situações em que é um dever do profissional fazer as escolhas que ele considera mais corretas. Então, claro que tem seu papel, esse papel de dirigir, determinar, comandar, fazer. Claro que é importante. E vamos para o outro extremo. Seguir. Será que isso tem Quais são os verbos? Né? Estar com, compreender, ter fé, ouvir, observar, entender, valorizar. Isso tem alguma importância na prática médica? Claro que tem. Imagina o seu doente que diz para você o seguinte, olha, doutor, eu não sei, eu estou pensando em separar da minha esposa, a nossa relação não é mais a mesma, está me angustiando muito, eu fico algumas noites sem dormir, várias noites sem dormir pensando nisso, não sei o que eu faço. O que você vai fazer como médico? Você vai dizer, não, separa mesmo, se você está pensando em separar, separa. Claro que não. A sua postura tem que ser a postura de seguir, de acompanhar, de estar junto. Né? Então, seguir também tem o seu papel na prática clínica. Agora, e nas situações que a gente precisa conduzir, ou o melhor desfecho é uma mudança de comportamento? Como é que a gente deve se posicionar? E aí, a melhor forma, a melhor conduta é um meio termo. É orientar. Você não vai ficar nem passivamente acompanhando o paciente, nem você vai dirigir e conduzir totalmente. Você vai orientar, colaborar, encorajar, inspirar, motivar, oferecer, apoiar, cuidar, elicitar, assistir, acompanhar. Quer dizer, é algo... você não vai ficar passivamente e você vai navegando junto àquela trilha e dando pistas de qual seria o caminho mais adequado. Então, esse é um meio termo. É uma atitude de humildade. Você tem que reconhecer que mudança de comportamento só acontece quando a pessoa faz por ela mesma. Ninguém muda algo no outro.
verdadeiramente. Então, a questão é como ter essa postura. E aí, esse é um jeito de conversar para todo comportamento que tem ambivalência. Toda mudança de comportamento vai ter ambivalência, vai ter os dois lados. Uma parte que quer continuar com aquele comportamento, aquele tipo padrão de pensamento, outra parte que quer mudar. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente pode pensar que uma parte da pessoa está pensando, está sofrendo tanto, está se sentindo um peso para a família, se sente isolado, perda da sensação de pertencimento, e isso vai despertar o desejo de morte e as conversas ou os pensamentos na cabeça relacionados à morte. Um outro lado vai ser a conversa de vida, esperança de que aquilo melhore, e o próprio instinto de sobrevivência. Então, essa ambivalência está sempre presente. E o desafio é escutar o sofrimento, acompanhar essa ambivalência e, na medida do possível, valorizar os aspectos esperançosos e protetores na vida do paciente. Então, com esse espírito, reconhecendo que a mudança é do próprio sujeito, que não adianta você falar, olha a filha linda que você tem, você tem um marido que te ama, ou você tem dinheiro, por que você está pensando em morrer? Nada disso funciona. As conversas que transformam são as conversas que surgem da própria pessoa. Então, o que as pessoas com pensamentos suicidas podem dizer? Eu ando pensando besteira. Acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Eu sou um peso para os outros. Estou com pensamentos ruins. Era melhor que eu estivesse morto, eu não aguento mais. As coisas não vão dar certo, não vejo saída. Eu preferi estar morto. Então, são pensamentos que sugerem que a pessoa está com pensamento suicida. E como é que a gente avalia o risco de suicídio? Assim, quando é que a gente considera que há um risco mais importante de que aquele comportamento se repita ou que um risco de suicídio efetivamente vai ser grande? Então, quando a pessoa comunica a intenção de fazer uma tentativa ou repetir a tentativa, isso tem que ser ouvido com muito cuidado, que isso é uma indicação do risco. O plano, se a pessoa tiver um plano de usar um método letal, também isso é um indicador de risco importante. Pessoa que tem hospitalização psiquiátrica prévia recente, o pós-alta de uma internação psiquiátrica, as primeiras semanas, os primeiros 3 meses, é um período de bastante risco para comportamento suicida. Se a pessoa tiver uma tentativa de suicídio de alto potencial letal no último ano também, isso é algo que precisa deixar o clínico preocupado. E quando a pessoa fez uma tentativa que tinha todo um planejamento para que ninguém pudesse intervir. Então, esses são elementos, depois de uma tentativa de suicídio, que fazem você ficar bastante preocupado com um risco de uma nova tentativa. E o que seriam aspectos assim, protetores, né? Coisas que você verifica e que você imagina que o risco vai ser menor. Quando a pessoa tem uma perspectiva realística para o futuro, ou a pessoa se sente aliviada de que a tentativa não deu certo, a crença de que a tentativa iria impactar os outros, poxa, minha família ia ficar muito mal, quem ia cuidar do meu filho, e o fato da pessoa ter um suporte familiar. Então, esses são aspectos indicadores de bom prognóstico depois de uma tentativa de suicídio. Né? E assim, quando a gente vai avaliar alguém com comportamento suicida, tem alguns mitos que às vezes a gente tem. Um deles é o seguinte: eu não posso perguntar sobre suicídio porque senão eu vou induzir a pessoa. Isso é um mito. No fundo, quem está sofrendo com ideias de suicídio tem um sofrimento muito solitário, dá muita vergonha, fica muito angustiada. E o fato de ter alguém empático, disposto a ouvir, sem julgamento, isso é muito, muito tranquilizador. Isso pode ser algo que motive a pessoa para o tratamento, pode ser até um aspecto que traga mais conversas de vida. O fato de ser ouvida sem julgamento e ser apoiada. Tá? E como é que a gente pergunta? Como é que a gente faz essa avaliação do comportamento suicida? Então, basicamente,
dentro de uma anamnese, que você está falando dos sintomas de transtornos mentais, como é que está o humor, está mais para baixo, sente triste a maior parte do tempo, como é que está o seu nível de energia, sente prazer nas coisas, toda a avaliação num quadro depressivo, de sintomas psiquiátricos. E aí você pode fazer a seguinte pergunta. Nesses momentos que está mais triste, mais para baixo, chega a pensar assim, que era melhor sumir, desaparecer? Aí a pessoa fala, às vezes penso isso. Como é que está a esperança dessas coisas melhorarem? Estou sem esperança, sem esperança. E já chegou a pensar, assim, num momento de desespero, que era melhor se já tivesse morto, por exemplo, ou melhor que se Deus já tivesse te levado? Isso às vezes acontece. E já chegou a pensar em tirar a própria vida? Você vai vendo que as perguntas vão devagarinho aumentando até chegar no comportamento suicida em si. Primeiro que você não fala assim, como se fosse uma coisa absurda. Então, muitas pessoas, quando estão tão para baixo assim, chegam a pensar que é melhor sumir, desaparecer. Então você dá espaço para a pessoa falar e deixa explícito que você não vai julgar. Né? Que você está ali para apoiar, para ouvir sem julgamento. Então você vai caminhando nessa progressão de perguntas mais fáceis, assim, até as perguntas mais delicadas e mais difíceis, e no final você vai avaliar, tentou ver se tem ideação suicida, já chegou a pensar em tirar a própria vida? Se a pessoa falar que sim, chegou a planejar como faria isso, e a pessoa falar, sim, eu pensei em comprar veneno de rato, até comprei, estou aqui na minha bolsa com veneno de rato. Quer dizer, então a pessoa tem um plano de usar um método letal, tem acesso ao método letal, isso é um paciente que você vai considerar manter no hospital e chamar a família, e possivelmente um paciente que vai ser internado. Então, toda essa cadeia de avaliações permite ao clínico traçar um perfil de risco e a escolha de qual que vai ser o local mais adequado de tratamento. É um paciente que vai precisar ser encaminhado para o pronto-socorro para avaliação e possivelmente internação, é um paciente que você vai chamar a família, não vai deixar ele sair daí sozinho, é um paciente que você vai encaminhar para o CAPS. Então, essa avaliação do nível de gravidade do comportamento suicida precisa ser feito através da anamnese. Então, com isso, a gente encerra esse trecho sobre a avaliação do paciente suicida e a gente se vê no próximo vídeo.